Tudo bom, pessoal? Vamos para mais um vídeo sobre engenharia de software, para o nosso diagrama de sequência, dando continuidade aos outros diagramas o qual nós já montamos, que seria o diagrama de caso de uso e o diagrama de classe. Caso vocês queiram saber mais sobre eles, podem ver na descrição desse vídeo, tem um link para eles. No diagrama de sequência, nós vamos efetuar o processo de realizar leilão, que ao selecionar a opção de leilão, o leiloeiro faz com que o sistema selecione todos os itens não encerrados, apresentando-os ao leiloeiro. Essa parte fácil. Então a gente tem o leiloeiro, comunica com a interface, com a controladora, né? Depois da controladora, vai lá para leilão, para cada item do leilão, retorna com seus dados, né? E retorna os dados para a interface do leilão. Depois ele escolhe a parte para iniciar o leilão e inicializa o leilão. Depois entra a parte do participante, que é quem vai dar lances, ou seja, de um lado o leiloeiro vai anunciar os itens, encerra anunciando os itens, do outro lado o participante dá o leilão. E por fim, o leiloeiro vai anunciar os itens do vencedor e fechar o leilão. Então, enquanto houver itens a serem leiloados, o leiloeiro deve buscar o próximo item a ser leiloado e apresentá-lo na página do leilão, destacando a foto do item, uma breve descrição do produto e o lance mínimo para arrematá-lo. Em seguida, o leiloeiro deve aguardar um determinado tempo e os lances serão ofertados pelos participantes. Cada lance que suplante o anterior deve ser anunciado, destacando o participante que o fez. Sempre que um lance suplantar o anterior, deve ser registrado. Quando os lances se esgotarem, depois de um determinado tempo de espera, após a última oferta do lance, o vencedor é anunciado e o item marcado como arrematado. Ao concluir os itens, o leiloeiro deve finalizar o leilão. Bom, indo para o nosso diagrama de sequência na ferramenta Asta. Nós temos o diagrama de caso de uso, o qual o participante realiza o login, né? E caso não esteja cadastrado, ele faz o seu registro, né? Como opcionalidade. O leiloeiro gerencia o leilão ou mantém o leilão e os itens do leilão. E realizar leilão. Só que o realizar leilão é sedado entre os dois participantes, porque quem dá lance é o participante. No nosso diagrama de classe, nós temos ali a interface, a controladora, e tudo se dá por meio do leilão. O leilão tem índice no leilão, tem lance e tem participante. Então o participante dá um lance em um determinado item daquele determinado leilão. Vamos lá para o nosso processo então. Vamos começar lá pela parte do nosso leiloeiro, tá? Que é ele que vai startar nosso processo. O leiloeiro vai realizar um leilão. Então ele faz a comunicação com a interface. Depois a interface vai para a nossa controladora. Tá? Depois da controladora, como tem que buscar startar aquele leilão, nós vamos ir para leilão e itens do leilão. Então nós temos as nossas classes que agora viram entidades aqui. Ó. Deixa eu puxar. Lá. Leilão e item leilão, que é o item daquele referido leilão. E por fim, já vou deixar acrescentado aqui o nosso participante, que ele entra na jogada depois que os itens já estão ofertados, tá? Ok, vou colocar nosso participante aqui. Então vamos lá. O leiloeiro, ele vai realizar um leilão. Então envia a mensagem para a interface, realizar leilão. Após, eu vou consultar os leilões, né? Então vou verificar se já tem algum leilão cadastrado com seus referidos itens. Ok? Depois disso, eu vou consultar os leilões lá em leilão, né? Agora da controladora, para nossa entidade. Vamos lá, controlador para entidade, lembrando que utiliza o método que é com leilão. Lembrando, diagrama de classe, lá no leilão a gente ia consultar os leilões que estão ativos. E vou retornar os dados do referido leilão. Aqui, ó. Retornei os dados, vou colocar assim, ó. Os dados do nosso leilão. Ok? Retornei os dados para a nossa controladora. Quantas vezes vou fazer isso? N vezes. Então, para cada leilão, vou retornar os seus dados. Então, lembrando, coloquem lá o nosso fragmento lá com um loop. Deixa eu arrumar ele aqui. Alterar layout para
loop, e vamos mudar a nossa guarda para cada leilão. Então, para cada leilão, eu vou consultar e vou retornar os seus dados. E eu retorno da controladora para minha interface os leilões, né? Ou seja, a lista dos leilões ativos e com seus respectivos itens. Então, depois disso, eu vou escolher e vou iniciar aquele leilão, que é outra parte. Então, eu vou iniciar um leilão. Aqui, ó, tá? Iniciar leilão. Então, eu escolhi um leilão dos quais eu já está cadastrado lá. Então, vou deixar mais claro assim, ó. Escolher e iniciar o leilão. Então, escolho um leilão e vou iniciar o leilão. Só que para iniciar o leilão, eu tenho que ligar o leilão aos seus itens, né? Ou seja, os itens que estão arrolados naquele leilão. Clico em interface, vou para a controladora e coloco ali iniciar leilão. O qual da controladora vai ir para o leilão e utilizar o nosso iniciar leilão, né? Clico ali, utilizo o nosso método que nós temos lá para iniciar o leilão. Após isso, eu vou ligar o leilão aos seus respectivos itens. Então, eu pego daqui e ligo a itens leilão, que seja consultar os itens do leilão. Então, vou consultar todos os itens daquele respectivo leilão, vou retornar os dados dos itens, dados do item, né? Porque é de cada um. Como vou fazer mais de uma vez isso, novamente eu faço um loop aqui, ó. Tá? Não é dados dos itens, é dados do item, né? Porque como é consultado um item por vez, eu vou consultar os dados de cada item. Então, para cada item. Então, para cada item, eu consulto e retorno. Retorno para a controladora os dados dos nossos itens, né? Ok? Retornei os dados dos itens e vou retornar para a minha interface todos os dados daquele leilão, ou seja, o nome do leilão, tá? O nome daquele leilão, bem como todos os itens que farão parte desse leilão. Agora, o leiloeiro ele vai selecionar um item e vai anunciar aquele respectivo item. Então vamos lá, deixa eu colocar um pouquinho mais para baixo. Tá? Então aqui eu vou colocar aqui que eu vou selecionar item e anunciar, tá? Então eu vou selecionar aquele respectivo e vou anunciar o item. Faço a comunicação com a minha controladora, tá? Opa, vamos clicar ali na minha barrinha, vamos estirar para ficar melhor, né? Senão ele encerra lá. Vamos lá? Então eu coloco ali item anunciado. Clico na minha interface lá para anunciar meu respectivo item. Quem que vai entrar aqui? Aqui vai entrar o meu participante, que o participante, até vou colocar para o outro lado. Esse cabe aí, ó, ali, tá? Deixa eu do lado do leiloeiro. O meu participante é quem vai dar lances sobre aquele item. Então, o participante, ele vai para a interface, deixa eu colocar um pouquinho mais para baixo. Ele vai para a interface, ele vai realizar lances. Ok? Ele vai realizar lance ali com a interface, que ele vai dar o seu respectivo lance, que vai ir para a controladora. Tá? Da controladora, eu tenho que fazer a ligação com outra entidade que nós temos. Vamos olhar lá? Então, eu tenho lance, que nós não acrescentamos ainda, né? Que eu vou saber o valor do lance, a hora que foi, e vou registrar aquele meu lance. Então, acrescento minha entidade lance. Opa, ficou leilão lá. Coloquei errado. Isso é errado. Eu queria pegar lance.
Ok, lance. Então, de lance, eu faço a comunicação, chamo o meu método, né? Que é registrar lance. Então, eu vou registrar meu respectivo lance. Se o meu lance deu ok, eu retorno lá, dizendo ok, vou colocar aqui em ok ou verdadeiro, tá? Então, se deu certo o lance ou não. E assim eu vou continuar dando os lances, tá? Porque quem controla quando encerra o lance é o leiloeiro. Quando ninguém mais der lance, eu simplesmente fecho meu lance. Então aqui eu vou ter a nossa primeira opcionalidade, né? Porque eu vou continuar dando lance se eu desejar, porque eu posso apenas dar um lance, ou então, cadê? Registrar, só tem registrar, tá? Realizar leilão, tá? Mas na descrição lá tem. Deixa eu ver na minha descrição, tá? Ok, tá? Então ali, ó. Eu faço uma opcionalidade, porque eu posso ou não dar lances. Então, se eu posso ou não dar lances, vamos colocar lá um fragmento de opcionalidade que engloba o meu lance aqui e todas as minhas outras partes do meu realizar lance. Vamos ali, vamos pegar daqui, ó, ok? Só que em vez de nós colocarmos um loop para sempre ficar realizando lance, vou colocar como uma opcionalidade, tá? Porque ele não é obrigado a dar lance e nem obrigado a continuar dando lances, né? Então vou colocar assim, ó, se quiser, tá? Pode ser, se ele quiser continuar dando lance, ele continua dando lances ali, ok? Agora vamos analisar aqui, ó, realizar lance, beleza? Selecione e anuncie um lance. Então selecionar e anunciar os meus lances, eu vou ter um loop, tá? Nessa parte aqui. Porque o leiloeiro continua selecionando e anunciando os seus itens. Só que engloba essa parte aqui. Então vamos colocar lá um loop, tá? Que o loop vai englobar toda a parte do leiloeiro. Se... Vamos pegar, tem que pegar tudo aqui, ó, tá? Ok. Assim, ó, bem por fora, tá? Porque eu vou ter um laço que o leiloeiro vai continuar falando os lances se as pessoas continuarem dando lance, né? Então, enquanto houver lances, eu seleciono item e anuncio, tá? Então, enquanto houver lance, eu vou selecionar o item e vou anunciá-lo. Pronto, feita essa parte, agora a gente tem que dar uma olhada que eu tenho que anunciar o vencedor, tá? Então faltou, isso aqui a gente vai ter que trazer mais para baixo, porque enquanto eu tiver itens eu vou continuar anunciando os itens, tá? Para ficar no loop. Ah, mas faltou aqui, ó. Faltou montar a parte de quem venceu ou não, tá? Quem vai anunciar o vencedor vai ser o meu leiloeiro. Então, o meu leiloeiro vai comunicar para a interface anunciar vencedor, ok? E vai anunciar o vencedor fazendo a ligação com o nosso participante, tá? Mas não preciso fazer aquela parte ali. E eu vou dizer que o meu item está arrematado. Então, cliquei em anunciar o vencedor, como eu não tenho como ligar direto lá com o meu participante, eu não preciso ligar com o participante, na verdade, só vou anunciar aquele vencedor. Deixa eu ver aqui no meu diagrama de classe, participante, tá? É como se eu tivesse ligado, na verdade eu vou apresentar os dados daquele participante, mas é só para anunciar que alguém ganhou, então eu vou deixar ali só, anunciar vendedor, ok? E daí eu vou dizer qual item foi arrematado. Então, mando uma mensagem daqui para a minha controladora, tá? Vou colocar item arrematado, que é o item o qual deu baixa lá. O item arrematado eu vou utilizar lá no item leilão, no diagrama de classe, item leilão eu tenho arremata item, tá? Então eu faço a ligação do item arrematado com o
nossa entidade de leilão, para utilizar o método arrematar item, para dizer que aquele item, houve um vencedor para aquele item foi vendido. E vou dar um retorno para minha controladora, dando ali um ok ou um verdadeiro, dizendo que deu sucesso nesta operação. E eu vou continuar então sempre dando lances e anunciando um vencedor. Tá? Então essa parte vai ser opcional, porque não necessariamente nós vamos anunciar um vencedor. E se ninguém der um lance naquele meu respectivo item, a gente gera um problema. Então vamos colocar o anunciar o vencedor e toda a sua parte de arrematar o item, vamos colocar como uma opcionalidade. A gente coloca aqui ele com uma opcionalidade. Então, opcional se houver um vencedor, né? Lance para o item. Se houver lance para o item, vamos deixar assim. Ou se houver vencedor, porque realizo o item, pode ser. Se houver lance para o meu item. Okay? Então, se houve um lance para aquele meu item, eu vou efetuar essa parte. Se não, não. Então, se houve um lance para o meu item, eu anuncio o vencedor, arremato o item, utilizo o método arrematar item da entidade item e retorno e fecho aqui. E agora a gente vem aqui com o nosso laço. Então, enquanto houver itens no meu leilão, eu vou dar lance, que é opcional, e vou anunciar o vencedor. Mas caso ninguém tenha dado um lance, eu não anuncio o vencedor. Acho que agora deu tudo certinho, fechou. Agora falta, deixa eu ver a descrição. Com os lances esgotarem, ok, a concluir os itens do leilão é finalizar o leilão. Então vamos fechar o leilão. Então o leiloeiro lá vai para a interface e vai finalizar o leilão. Então vamos finalizar nosso leilão. Vamos clicar lá na interface e avisar para a controladora. Finalizar leilão. Ok. E para isso, vamos olhar nosso diagrama de classe. Leilão tem um método lá, finaliza leilão. Então vamos aqui para a nossa entidade leilão, que é o finaliza leilão. Certinho? Deixa eu ver lá em cima se liguei no leilão. Ok. Finalizou o leilão. Retornamos para a controladora, pode ser ok, tá? Ou verdadeiro, dizendo que deu certo, e informa para a interface que o leilão foi finalizado. Leilão finalizado. Pronto, fechou aqui então, finaliza o nosso leilão. Retomando então, pessoal, nós fizemos o diagrama de sequência para o processo de realizar leilão, onde nós temos participante e o leiloeiro, no qual o leiloeiro ele gerencia o leilão, né? Esses são os itens daquele leilão. E o participante realiza os lances. Se eu não me engano, lá na descrição do caso de uso, tem dizendo que o participante pode ou não dar lances, tá? Mas tenho quase certeza disso, por isso a gente fez dessa forma. Indo aqui para o nosso diagrama de sequência, vamos lá para a parte inicial. Então, o leiloeiro, ficou errado lá, realiza lances, realizar o lance. Primeiro, para realizar o lance, ele tem que consultar os leilões. Então, a gente vai para a controladora e manda executar o nosso método com leilão, que está no nosso diagrama de classe. Vai consultar os leilões, vai retornar os dados dos leilões. Só que ele consulta um leilão por vez. Então, ele consulta todos os leilões, os quais estão lá cadastrados, e retorna os leilões. Após isso, o leiloeiro escolhe um leilão e inicia o leilão. Depois de iniciar o leilão, clicando lá no botão nossa interface, a nossa controladora vai utilizar o nosso método, ficou ali, inicia, tá? Ficou até errado escrito, tá? Sem problemas. Vai utilizar o método iniciar leilão, o qual vai selecionar os itens para o leilão. Então, vou consultar os itens, desculpa, não é selecionar, é consultar com itens. Vou consultar os itens do leilão. Consulto o item e devolvo os dados daquele item. E como é mais de um item,
eu faço um loop aqui novamente, consultando todos os itens daquele, consultando todos os itens e os dados dele. Retorno os dados, né, para a controladora e retorno os dados do leilão. Então, aquele leilão vai ter tais itens com tais descrições. Após isso, o leiloeiro ele vai selecionar o item e vai anunciar o item. E ele clica lá e anuncia o item. Agora que entra o nosso participante. O nosso participante ele vai realizar lance. Indo ali da interface, só vou chamar como lance. Então eu cliquei no botão lance, dei um lance lá para aquele respectivo item. Na controladora, como lá no nosso diagrama de classe, o participante tem só login e registrar participante, e no lance tem registrar lance, então eu vou ter o valor daquele lance. Eu vou pegar e vou utilizar um método lá da controladora ligado com lance, que é o registrar lance. Então eu vou registrar o lance daquele participante. E tem um retorno de OK, dizendo que deu certo o lance dele. E fecha aqui. Então, como é opcional dar lance, a gente coloca aqui o nosso fragmento de opcionalidade, que é esse daqui, ó, combinação de fragmentos, tá? De opcionalidade. Então, se ele quiser, ele vai dar um lance e vai ser registrado o seu lance. E agora a gente volta para o nosso leiloeiro. Deixa eu ir devagar aqui. Então lá, voltando para o nosso leiloeiro. Se houver se houver um lance, tá? Para o item, eu vou anunciar. Então é opcional, né? Então se houver um lance para o meu respectivo item, eu vou clicar em item arrematado, né? Dizendo que foi arrematado, que eu anuncio o vencedor. Clico no item que foi arrematado e utilizo o método arremata item, que faz comunicação com o item leilão. Então vou arrematar aquele item daquele leilão e dou um OK, dizendo ó, o item está arrematado. E é opcional enquanto houver lance para o item, né? Então o lance tem que lembrar do tempo também. Ela dizia que se passou tal tempo e não teve mais lances, então anuncia o vencedor. Mas aqui eu coloquei só se houver lance para o item. Se não tiver lance, ninguém comprou aquele item. Por isso que está como opcional. E enquanto houver lances, eu seleciono. Então, enquanto houver lances, eu seleciono o item e vou anunciá-lo, tá? Efetuo o seu anúncio. Então, enquanto tiver lance e alguém está... Na verdade, enquanto houver lance e eu estiver anunciando determinado item, eu vou continuar anunciando os itens. Então, seleciono o item, eu vou anunciar. E continuo fazendo isso aqui até fechar. Após isso, tem dizendo lá que eu devo finalizar meu leilão. Então, o leiloeiro, lá em cima, vai finalizar leilão. Chama finalizar leilão, nós temos um método ligado a leilão, entidade de leilão, que é finaliza leilão. Finaliza, dá OK, e diz que o leilão está finalizado. É um pouco confuso isso aqui, pessoal, e bem complicado, porque tem vários detalhes, como essas opcionalidades aqui, esse nosso loop aqui, enquanto houver lances, enquanto houver item, ele continua fazendo toda essa parte, tá? E ainda tem mais a parte da comunicação com o nosso participante, que só vai dar os nossos lances. Mas caso tenha alguma dúvida, coloquem aí nos comentários. Espero que tenham gostado Espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, aproveitem e vão aí embaixo e deem um curtir. Até o próximo, abraços!